Prefeito, tua relação com o funcionalismo público? Os últimos anos foram de greve, o pessoal ficou descontente com a questão do parcelamento salarial. O que o funcionalismo pode esperar para o próximo ano e para daqui 2 anos? É muito importante essa conversa com o funcionalismo no sentido deles entenderem que as reformas são necessárias na carreira dos servidores municipais. A estrutura que foi realizada ao longo dos anos para a remuneração do servidor, ela é injusta, ela é insegura. Não é crível que na capital do estado o concurso ainda seja para 30 horas e com uma remuneração baixa. E que para a remuneração se tornar justa são necessários vários pendurucalhos, vários multiplicadores, vários chamamentos especiais, regimes diferenciados, gratificações, enfim, né? Há de se ter um estatuto que garanta ao servidor uma carreira mais honesta na relação dele com a sua atividade, com o cidadão e com os recursos públicos, onde a gente possa, de alguma forma, não ter carreiras, poucas é verdade, que iniciem com remunerações tão elevadas e todos cheguem tão rápido ao teto salarial, e outras carreiras que necessitem de tantos pendurucalhos para ter uma remuneração mínima para que o servidor possa ter uma tranquilidade na prestação dos serviços. E terceiro item é onde aqueles servidores que se dedicam mais, que se comprometem mais, que exercem cargos de responsabilidade por mais tempo, têm uma remuneração melhor que aquele servidor que tem outras prioridades na vida, porque efetivamente isso não é um pecado, né? Mas não pode ter a mesma remuneração do que aquele servidor que assume equipe, que assume diretorias, que assume responsabilidades financeiras, que assume, às vezes, compromissos de trabalhar 10, 12 horas por vocação. Esse servidor precisa almejar, ver que ele pode almejar na sua carreira, né, um crescimento mais rápido, com uma remuneração melhor do que aquele que está lá, está prestando um serviço razoável ou bom e que também tem outras prioridades na vida. Ele deve ser respeitado, mas há de se ter um formato de tu remunerar aqueles que são mais dedicados. Então, a ideia do servidor, a gente precisa fazer 40 horas para os novos servidores contratados, a gente precisa dar uma opção desses que estão contratados para 30 passarem para essa nova carreira, se desejarem. A gente precisa retirar os aumentos automáticos e reorganizar as carreiras para que o servidor não precise depender de regimes diferenciados, não precise depender de gratificações, de passar pela fazenda, planejamento, procuradoria ou a saúde para ter uma gratificação. Que nós tenhamos gratificações transparentes, justas e que o servidor possa ter uma tranquilidade. Eu vou seguir a minha carreira neste formato. Com este formato, eu vou chegar em tal patamar remuneratório, em tal patamar de gratificação, em tal relação de trabalho com a sociedade. Então, essa organização das carreiras ela é extremamente necessária para a gente evitar injustiças, poder fazer as compensações remuneratórias que existem hoje, diferenças muito grandes, e ter a chance de pagar os servidores em dia. Sem a gente organizar as receitas através do IPTU e sem a gente organizar as despesas de pessoal através da suspensão dos aumentos automáticos e um novo formato de carreira, os servidores vão ter dificuldade para frente de receber, de poder verificar quando vão receber a sua remuneração em dia. Por enquanto, o parcelamento segue. O parcelamento, infelizmente, segue. A gente anunciou em 2016, a gente já mostrou para os servidores e para a sociedade que ao longo dos 20 anos, Porto Alegre acaba o ano e deve aí 200, 250, 300, 350, 400 milhões para fornecedores e que foi buscando formatos absolutamente inconcebíveis do nosso ponto de vista para que está em dia, como retirando recursos de fundos, retirando recursos que eram para investimentos, vinham de financiamentos e foram colocados para pagar despesa de pessoal, retirando recursos da folha de pagamento que poderiam ser investidos na cidade e que foram destinados para pagar despesa de pessoal. Então, esses artifícios, eles não existem mais. Nós precisamos arrumar a nossa cidade e nós temos essa capacidade, independente de governo federal, de governo estadual e de recursos extras que hoje não existem mais. Prefeito, falando de recursos extras, a questão do IPTU, o senhor vai tentar que seja aprovado esse novo projeto de cálculo do IPTU?
De novo, Porto Alegre não pode dar aos seus habitantes, principalmente os mais pobres, uma perspectiva de futuro se ela não tiver uma tributação mais justa, né? E se ela não tiver uma reforma nas suas despesas e poder destinar, ter liberdade de destinar esses recursos amarrados por lei a serviços públicos. Receita e despesa. Esses projetos estão sempre na pauta. Sem eles, Porto Alegre, independente de quem seja o prefeito, não vai prestar serviços melhores, mais rápidos e de mais qualidade e não vai poder ter a garantia de que vai pagar sempre os servidores em dia. E a questão da tua relação, minha última pergunta, tua relação com a Câmara de Vereadores nesses próximos 2 anos, como o senhor pretende, como o senhor enxerga que ela seja? Da mesma forma, transparente, objetivo, os cenários vão mudando, né? Eu amadureço, o governo amadurece, os vereadores amadurecem, os partidos amadurecem, a sociedade amadurece, a imprensa entende melhor os problemas reais da cidade. A ideia é que a gente vá sempre aprimorando essa relação, porque reformas dependem de mudanças de lei. Então, o Bolsonaro, independente de quem votou nele ou não, vai precisar do Congresso. O Eduardo Leite e todos os governadores eleitos, para fazerem as reformas, que é a palavra-chave, vão precisar do Parlamento. E nós, aqui na Prefeitura de Porto Alegre, como precisamos de muitas reformas, né, a gente também vai precisar muito que a Câmara de Vereadores tenha essa sensibilidade e a gente possa votar aí a favor do interesse público, do interesse coletivo, para realmente transformar a nossa cidade. Obrigada, prefeito. Eu agradeço.